Olá, assista na edição de hoje do LFG News. STF libera sátiras e também as críticas a candidatos em programas de televisão e rádio. Para os ministros, a liberdade de expressão e de criação são garantidas constitucionalmente. Veja, estamos diante de um evidente conflito entre direitos, entre princípios constitucionais. Estão abertas as inscrições para defensor público de Goiás. São oferecidas 40 vagas, mais a formação de um cadastro de reserva, e o candidato terá que passar pelas provas objetiva, discursiva e oral. A Organização Internacional do Trabalho entende que a empresa que usa trabalho escravo não pode realizar exportações. Grandes empresas assumiram compromissos com a OIT de fiscalizar seus fornecedores. Tudo isso e muito mais você assiste agora no LFG News. Você que está estudando para o exame da OAB, finalize sua preparação adquirindo o pacote Dicas Finais mais simulados na web. É uma excelente oportunidade para estudar a teoria assistindo às dicas finais e treinar a prática, resolvendo os simulados na web. Não perca tempo, adquira a partir de 10 de setembro no site www.aulastemáticas.com.br. Alunos LFG e alunos matriculados nos cursos em andamento para a OAB têm valores promocionais. Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os veículos de rádio e televisão estão livres para fazer críticas e emitir opiniões sobre candidaturas do período eleitoral. Para o STF, não se pode impedir previamente que jornais e programas de humor exerçam suas funções, com liberdade de expressão e de criação garantidas constitucionalmente. E os casos onde abusos forem detectados devem ser apreciados pela Justiça. Sobre esse assunto, vamos ouvir as explicações do professor de Direito Constitucional da Rede LFG, Flávio Martins. Veja, estamos diante de um evidente conflito entre direitos, entre princípios constitucionais. De um lado, um direito constitucional importante, que deve ser tutelado, que é o direito à honra, o direito à imagem. Nesse caso, a honra à imagem dos políticos, que estão sendo satirizados. Do outro lado, a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa que foi cerceada a partir do momento em que uma lei infraconstitucional disse que não poderiam ser feitas sátiras, etc. Então, quer dizer, estávamos diante de um conflito entre direitos fundamentais em que houve uma restrição por parte da lei infraconstitucional a um direito fundamental. A pergunta é possível uma lei infraconstitucional restringir direito constitucional? É possível. É possível, isso é pacífico. Há tantas leis no Brasil que fazem essa limitação de um direito constitucional. Exemplo, quer ver? O interrogatório por videoconferência. É uma lei infraconstitucional que limita a ampla defesa, na sua modalidade direito de presença. Isso é comum. Assim como existe uma lei que limita um prazo para o mandado de segurança, leis existem que limitam direitos constitucionais. Mas a lei não pode limitar demais. E ao que parece, essa lei, ao limitar qualquer tipo de sátira, crítica, humor aos políticos, sob pena de uma multa exorbitante, era uma espécie de censura. Era uma limitação enorme à liberdade de imprensa. E aí, felizmente, o Supremo disse que essa limitação era excessiva. Essa limitação era inconstitucional. Um exemplo, seria como limitar o mandado de segurança por lei a 1 dia, em vez de 120 dias. Seria uma limitação excessiva, uma limitação inconstitucional. Aconteceu aqui também. Limitou-se um direito constitucional, mas limitou-se por demais, a ponto de ferir o seu núcleo essencial. Então, hoje, na prática, o que tem que acontecer? E numa democracia é assim que tem que ser. Liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa. Se a imprensa se exceder na crítica, na zombaria, aí, evidentemente, que ela poderá ser processada, dando ensejo àquele político até mesmo de direito de resposta. Se eu sou político e sou ofendido em minha honra no horário nobre da TV X, nesse mesmo horário nobre da TV X, eu tenho o direito de responder. A Constituição me dá esse direito no artigo 5º, inciso 5. Tem uma frase famosa que diz: não existe imprensa boa ou ruim, existe imprensa livre.
A imprensa tem que ser livre. E claro que os seus abusos, os seus excessos devem ser punidos. Agiu certo o Supremo. Até o dia 28 de setembro, os interessados podem fazer inscrição no concurso da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que visa o preenchimento das vagas de defensor. São oferecidas 40 vagas, mais a formação de um cadastro de reserva. A taxa de inscrição custa R$ 267,05. As fases deste concurso são provas objetiva, discursiva e oral. E para mais informações, acesse institutocidades.com.br. A Organização Internacional do Trabalho aconselha empresas estrangeiras que não estabeleçam relações comerciais com empresas brasileiras que se utilizam da prática de trabalho escravo. Para o Dr. Luiz Antônio Torres, coordenador do projeto de combate ao trabalho escravo na OIT Brasil, representantes de 20% do PIB já aderiram ao pacto. Bom, inicialmente o Brasil ele é signatário da OIT, e também dessa convenção que está em comenta, a 182, das piores formas de trabalho, incluindo aqui o trabalho escravo. Só que essas convenções coletivas, elas têm natureza jurídica de tratado internacional. Precisam inicialmente passar pelo Congresso, esses tratados internacionais, que têm aplicação imediata por conta do artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, e podem ainda, uma vez aprovados nas duas casas, por maioria absoluta de 3/5, entrar como emenda constitucional. Então, primeira coisa, precisamos analisar isso. Segundo, se não for norma interna passado por esses dois pontos, ou seja, ou por uma lei ordinária ou por uma emenda constitucional, ratificada aqui internamente essa convenção internacional, que é a convenção da OIT, a OIT ela não pode submeter regras a um país que é soberano. O que ela pode é fazer embargos, né? Ou seja, que prejudiquem a exportação do nosso país se for constatado o trabalho escravo. Pode ter comissões da OIT que virão até o nosso país para verificar o trabalho escravo. É uma forma de erradicar o trabalho escravo que realmente e infelizmente nós sabemos que há no nosso país. Só que eu queria deixar muito claro que para ter isso, a OIT não tem força de mandar aqui dentro do país por conta do princípio da soberania. Ela pode muito bem, por força política, fazer embargos, né, e outras coisas que possam aí, fomentar o Brasil a erradicar o trabalho escravo no país. Aqui na jurisprudência comentada, todos os dias de segunda a sexta, sempre comentamos um acórdão, uma decisão dos tribunais para você. Vamos hoje comentar uma decisão do TJ de Santa Catarina, relator desembargador Hilton Cunha Júnior. Trata-se do princípio da insignificância. Num furto qualificado, o desembargador afastou a incidência da insignificância por razões subjetivas, fundado em critérios subjetivos. O tema é muito polêmico. De um modo geral, a jurisprudência do STJ e do Supremo não aceita critérios subjetivos como impeditivos da incidência da insignificância. No entanto, o desembargador seguiu exatamente a orientação que se funda em critérios subjetivos para denegar a insignificância. É uma corrente. São duas correntes no total. Essa é uma delas. Na nossa opinião, minoritária. Majoritariamente, o Supremo, sobretudo, não admite critérios subjetivos para impedir a incidência da insignificância. De qualquer modo, já que afastou a insignificância, deveria o desembargador ter examinado, no caso concreto, o princípio da irrelevância da pena. Veja nossos comentários lá no nosso blog, blogdolfg.com.br. Avante! Chegamos ao final da edição de mais um LFG News. Agradecemos a você pela audiência e até amanhã.